E aí, Leandro, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tô cansado, mas tô bem. Tô vendo sua cara de cansado. Antes Você de eu começar a tá vendo, entrevista, ainda tá meio escura ainda a câmera, graças a Deus, não seria ver com detalhes, ia estar pior. eu também tô numa levada de trabalho gigante, né? Porque acumulou com os anos aí de pandemia. Então, esse ano de 2002, de 2022, eu não parei nenhum momento. E, enfim, Sério. é, muito festival. Fiz festival pra caramba esse ano aqui, um atrás do outro. Voltou com muita força, né, os festivais, né? Agora É, vocês têm coberto tudo. praticamente. Eu fiz Primavera Sound, fiz Nós Alive, fiz Rock in Rio, fiz Mel Sudoeste, esse festival pra caramba. Pô, aí também fiquei com uma certa inveja de você agora, hein, meu? Também que você viu show legal pra caramba também, hein? Demais, e descobri muito artista bom, assim, porque pra mim o melhor dos festivais é descobrir coisa nova, né? Porque querendo ou não, Sim. aquelas grandes estrelas, né, a gente já sabe, já conhece, mas os palcos intermediários são os palcos da surpresa. Teve um palco que você tocou aqui no Nossa Live, que eu acho que foi o palco Heineken, ali é maravilhoso. Ali eu descobri bandas como o Idols, conhece o Idols? Não. Mas você vê que bagulho louco naquele dia. A gente foi se apresentar e eu sou muito fã do Sam Henshaw. Nossa, Caralho, o Sam Henshaw ia tocar antes de nós e eu não fazia a menor ideia que o Sam Henshaw... De repente eu tava na montagem assim, eu li o adesivo no chão, porque tava os caras montando as coisas da banda dele, e eu li Sam Henshaw, eu falei, caralho, o cara tem um nome igual do Sam Henshaw. e era o cara. Era o Sam Henshaw, meu. Depois eu fiquei andando com ele lá pelo festival. Massa. Emicida, para começar, já vamos começar do começo, né? Você vem aí com o Amarelo, que infelizmente você não pôde trazer por conta aí da pandemia, e é uma digressão que, além, né, do show, do espetáculo, virou um, um, uma, um grande documentário, né? Um filme da Netflix que eu também tive a oportunidade de assistir. E aí eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua expectativa e de traçar aí um paralelo, né? Porque o Amarelo foi a primeira vez que você fez um show num teatro. E aqui vai ser a mesma coisa, você também vai fazer num teatro. Como estão suas expectativas para esse momento? Só uma correçãozinha, Amarelo não foi o primeiro show que eu fiz num teatro. É porque tem essa importância do municipal, né? O municipal e o centro de São Paulo em específico, aquela região, já foi uma região muito nobre. Hoje, infelizmente, é, por causa do descaso do poder público também, o centro de São Paulo está praticamente abandonado, sabe? Você pergunta para as pessoas, ninguém sabe nem quem é o prefeito hoje. É uma situação muito bizarra, mas continua a ser simbólico. É de fato uma das salas de espetáculo mais lindas do país, tem uma história maravilhosa, e poder levar um espetáculo como aquele, naquele contexto que continua sendo esse ainda, esse contexto social e político do Brasil, né, com aquela mensagem naquele momento, acho que cria uma série de coisas assim, né? E ser um artista como eu, uma história como a Laboratório Fantasma, uma trajetória como a nossa, acaba por trazer muitos significados para além do espetáculo por si só, que é um espetáculo maravilhoso. Tem uma história muito legal de contar. No ano passado eu tive a oportunidade de ficar 3 meses em Portugal. Essa ida ela foi incrível, assim. Eu fiquei a convite do SES, participando de alguns encontros, umas aulas, umas palestras, uns debates, uns seminários na Universidade de Coimbra, com o pessoal de sociologia, o Boaventura, a Tatiana, enfim, uma outra família que eu acabei criando aí desse lado também. E você vai entrando na rotina, né? Talvez você tenha. Você estava falando essa coisa do voltar para o festival antes da gente começar. E olha que barato louco, né? A primeira coisa quando você percebe a realidade da pandemia é o choque. Como assim a gente vai ficar em casa agora? Como assim? Não, mas o que vai ser da minha vida, né? Tipo, é muita instabilidade se sobrepondo. Então você tem uma doença sobre a qual sabe-se muito pouco, um nível de contágio subindo muito rápido, e você tem. E meu emprego? Como é que vai ser meu emprego? Como é que vai ser meu aluguel? Como é que eu vou colocar comida na minha mesa? Essa nova rotina, ela também vai.
a partir de um certo tempo, isso também você começa a lidar com essa parada, né? E aí você, tipo, você acorda e você não sai mais na rua, você vai até a sua janela, você resolve todas as suas coisas dentro de casa, porque a reclusão é uma realidade. Você entra nessa nova rotina e isso vira a sua rotina de fato. Quando eu estava em Portugal no ano passado, virou minha rotina fazer as colaborações com o pessoal da faculdade. E como eu levei minha família também, no resto do tempo eu estava sendo só pai, saca? Fazendo compra, levando as crianças para tomar um sorvete, enfim, desce no parque, enfim, come um hambúrguer. E de alguma maneira, não que eu tenha esquecido quem eu era, mas eu entrei numa rotina que ela era muito diferente da maior parte da minha rotina, que é a rotina do concerto, é a rotina do ensaio, é a rotina do estúdio. Eu estava aqui tratando de outras coisas, de gravações e tal, mas a rotina em si, ela foi me absorvendo de tal maneira que a gente fez uma exibição do Amarelo no Teatro Municipal do Porto. Incrível, eu vi isso aqui, essa notícia aqui. Só que assim, para você entender o que eu estou tentando falar, eu estava tão preso na rotina das coisas da faculdade, dos estudos, que eu nem caiu a ficha de que, tipo assim, mano, era a primeira vez que eu ia assistir o filme fora da minha casa. Porque o filme saiu e a gente já tava em pandemia. E eu não. A internet é louco, né? Porque você tem essa repercussão maravilhosa, assim, muita gente falando bem, elogiando o filme, muita gente falando ao redor do mundo. Mas como eu também não fico muito nas redes sociais mais, eu acabei também que com o tempo isso também vai ficando fazendo parte da rotina, sabe? E eu não tava vendo mais as notícias sobre o filme especial e eu fui pro teatro. Tanto que o Thiago que trabalha comigo, ele é daí do Porto. O Thiago trabalha comigo, ele falou, vou passar aí pra gente ir de carro. Eu falei, não precisa ir de carro, eu vou a pé, eu tô aqui do lado, entendeu? Aí ele falou, não, mas aí vai ter muita gente lá. Eu falei, que muita gente, cara, é só um filme, entendeu? Eu vou lá andando e tal. Mas ele insistiu e eu fui de carro. Quando eu cheguei, tinha um monte de gente na praça já, porque tava lotado e a gente teve que transferir a exibição pra uma sala maior. E eu fiquei impressionado com aquilo, e aí começou a voltar essa coisa do: eita, mano, na verdade, essa é a minha rotina de verdade, saca? É a do concerto, é a do espetáculo. E aí o Thiago foi estacionar o carro e eu fiquei olhando aquela multidão ali. E quando começou a passar o filme, aí eu me emocionei e comecei a chorar. O Thiago começou a chorar, porque a gente nunca tinha visto o filme junto, saca? E as pessoas estavam cantando o filme, não somente as músicas, elas sabiam as falas do filme, ou seja, elas assistiram esse filme muitas vezes. Então, foi muito especial isso, porque enquanto artista, a pandemia criou uma suspensão da nossa profissão de maneira que a gente se viu numa grande encruzilhada, assim, uma sinuca de bico, vamos dizer. Porque a gente não é contador de views, entende? Eu não faço música para contabilizar se eu tenho mais milhões que fulano, ou se eu tenho mais likes que ciclano. Eu faço música por causa de uma outra coisa. Eu faço música porque eu gosto que uma mensagem da hora chegue numa pessoa e encontre essa pessoa no momento onde ela precisava daquela mensagem, saca? E assim a gente cria um elo muito bonito. E o momento do espetáculo, quando a gente se encontra, é o momento onde todo esse sentimento explode. E tudo isso foi suspenso. Então foi muito emocionante vivenciar isso aí no Porto no ano passado. E me fez também ter uma gratidão imensa, tanto pelo Porto quanto por Coimbra, enfim, acabando que isso se estende para Portugal como um todo, porque eu fui super acolhido aí durante esse período. Falei pra caralho também, né? Puta que Não, pariu. que isso. O Tô aqui cara pra ouvir mesmo. de- Inclusive, você falou aí de mensagem, né? E o título, Amarelo, Amarelo, vem de um grande poeta brasileiro que você se inspirou, né? Que é o Sim, Paulo sim, Leminski. sim, Paulão Leminski. Como é que Ele foi? mesmo. Como que deu esse... Falou, nossa, vai ser isso por causa do Paulo Leminski. Sabe que eu não tenho muito hábito de ler livro de poesia especificamente. Isso foi uma coisa que eu fui começando a fazer nos últimos tempos. Em geral eu achava, eu não sei, não sei nem o que eu achava, mas o livro de poesia por si só ele não me prendia, sabe? Eu gosto muito de ler filosofia, história, saca? Minha mulher fala pra mim isso aí, ela fala, cara, vai ler uma ficção às vezes, sabe? Vai ler antes de dormir, e você tá tipo assim, lendo a história da Renascença, saca? E, tipo, sua cabeça não vai descansar nunca, entende? Quando você lê essas paradas. Você tem que ler um Romeu e Julieta,
entendeu? Eu acho que eu te dei um livro. Da primeira vez que você teve aqui, eu te dei o livro do Você Desmond me deu o Tutu. livro do Desmond Tutu. Isso foi. Mano, esse livro. Não, esse livro é um dos meus livros que eu guardo com o maior carinho, sabia? Obrigado demais. É sério, porque esse livro ele tá no. Eu tenho uma prateleira aqui, as minhas coisas estão em caixa porque eu vou me mudar em breve. Esse livro é o livro que eu não coloco em caixa, sabia? Olha Porque eu aí. tenho medo de, tipo, rasurar e tal. Eu tenho uma caixinha de madeira, que é mais cuidadosa, onde eu coloco os livros raros. E esse aí não é um livro raro, mas é um livro especial. Porque ele tem umas citações, tem umas frases muito boas. E, pô, Desmond Tutu, eu nem conhecia tanto ele até você me dar esse livro, sabia? Ó, que bom. É, Influenciei em não, alguma coisa. não, eu conhecia de nome, conhecia um pouco da história, mas muito superficialmente. E você me deu o livro, eu voltei lendo ele, saca? E depois eu fiquei. E às vezes eu tô, tipo assim, sei lá, quando eu tô sem esperança no mundo, eu vou lá e pego ele e abro aleatoriamente, saca? Porque ele tem umas citações que são muito bonitas, É, e saca? que tem tudo a ver com o seu trampo, né? Com o que você faz. A Mas mensagem. você vê que louco, eu nem fazia essa associação. Tipo, a hora que eu vi, que eu comecei a ler, que eu comecei a falar, caramba, me identifico demais com isso. Entende? E com Leminski foi uma coisa meio parecida. Eu comecei a ir cavucando umas coisas dele e eu tava, né, um pouco antes, né? Eu tava produzindo, eu fiz a produção executiva do disco de um grupo de rap do Brasil que chama Inquérito. E o disco do Inquérito, o Renan foi quem me apresentou o poema do Leminski, esse em especial, saca? Ele falou que não, vou pôr o nome do disco de Amarelo. Quase o disco do Inquérito chama Amarelo. E eu fiquei com esse nome na cabeça e eu fiquei viajando nisso. Eu falei, se você não usar, eu vou usar. E aí ele falou, mano, não, no final das contas, o disco do Inquérito foi batizado de Corpo e Alma, que também foi um nome excelente, porque ele abraça tudo do projeto. E eu fiquei feliz porque sobrou um nome muito foda. Saca? É, E aí eu peguei o nome e falei pro Renan, falei, mano, não vai usar, posso usar? Ele falou, demorou, mano, não é meu, é do Leminski. E aí acabou trazendo uma série de significado, né? Porque tem essa coisa da conexão, tem essa coisa da cor, tem essa coisa de fazer as pessoas olharem para a poesia brasileira também, saca? E, enfim, no final das contas acabei mergulhando em tudo de novo. Agora eu tô lendo um monte de coisa. Manuel Bandeira, Manuel Rosa, o próprio Leminski, Mário de Andrade, que tem uns poemas gigantes também, saca? Acabou que, mano, eu mergulhei na poesia de um jeito que eu não saí até hoje, saca? E quem meio que destravou, vamos pôr assim, entre aspas, quem destravou toda a literatura de poesia, pra mim, foi o Leminski. maravilhoso. Eu também gosto muito da obra dele. É, Até, não, falando até Curitiba. Eu passei a olhar Curitiba de outro de outro jeito, jeito, de outro, com outro por causa olhar, do né? Leminski, né? Aí você, tipo, não sei, eu tenho isso, aí eu olho lá e fico pensando, será que o Leminski passou por aqui? Saca? É natural, né? Que a gente, quando a gente vai, igual eu vivi 2 anos em Viena, que é a terra do Freud, e às vezes eu ia lá na casa dele e ficava ali andando pelo bairro onde ele viveu e eu tinha esse mesmo sentimento, falar, pô, será que esse cara veio aqui? Será que ele tomou café nesse café aqui? Emicida, sobre o concerto daqui, eu vi que mais uma vez Capicua, né, estará ao seu lado e Daqui, o quando você fala daqui, você tá falando de Lisboa. Tô falando de Lisboa, não do Porto, do de Lisboa. Ela vai participar junto com você, né? Essa é uma das convidadas, e o Papillon, né? Que é um rapper também português. Papião, isso. Você podia falar um pouquinho dessa parceria que com a Capicua já vem de um tempo, né? Já. A Capicu ela é uma grande irmãzona que eu tenho pra vida, sabe? Desde a primeira vez que a gente se encontrou, ela foi uma pessoa que se esforçou muito para me oferecer Portugal, saca? E eu acho isso muito generoso e muito gentil da parte dela. Ela queria muito que a gente se sentisse em casa, que a gente se sentisse abraçado e que de alguma maneira nossas culturas se conectassem e a gente percebesse que a gente era um só, sabe? Então, eu tenho um amor muito grande por ela. Então, quando ela vem pro Brasil também, eu faço esse esforço e a gente fica nessa troca, sabe? Às vezes eu chamo isso de uma guerra de gentileza, sabe? Aí ela vem pra cá, eu também quero dar o Brasil inteiro pra ela. Tipo, ó, isso aqui é seu, o que que você quer? Entendeu? E eu acho que essa é a parte mais bonita da conexão que nós tem, enquanto brasileiros e portugueses, sabe? Se encontrar em algum lugar do meio do caminho e compreender que tipo de passo a gente pode dar junto.
saca? Então, poder fazer música com ela, poder estar com ela no espetáculo, poder conversar muito com ela, porque a gente conversa muito de história, a gente conversa muito de sociologia, de poesia, de teatro. Poder estar com ela é sempre um aprendizado, e aí vai ser muito bom poder fazer isso em Lisboa, mais uma vez. E o Papi também é um irmão que a música me deu, que Portugal me apresentou, e que a gente conseguiu ir pro estúdio fazer música junto. A gente se apresentou no Nós, aquela vez. A gente fez uma live juntos durante o finalzinho da reclusão mais severa ali, quando eu estava ainda em Coimbra. E agora a gente vai fazer pela primeira vez mesmo. Não pela primeira vez não, mas pela segunda mais um showzão mesmo, fora do festival, no palco, saca? O Papo também é um dos caras mais talentosos que eu conheço, mano. Ele e os meninos da Grog Nation lançaram umas coisas com Sunday Kid nesses últimos meses e é sempre uma aula ouvir ele, saca? Tipo, é um absurdo, assim, é inspirador demais. E acho que essa turnê, ela também tá me trazendo isso, né? Viajar. Eu tenho uma coisa parecida com outra coisa que você falou também. Eu gosto muito de ir conhecendo esses artistas que às vezes eles não são o topo do mainstream, mas eles estão num momento muito bacana da trajetória, com sangue no olho, assim, tipo, com uma vontade muito grande de fazer música e mostrando, tipo, expandindo o que a gente entende por música boa, saca? E o Papi é um desses caras. Aqui na última edição do Rock in Rio, eu fiz muito isso. Na verdade, você falou do negócio do livro, né? E eu comecei a dar atenção para o rap aqui em Portugal a partir do Língua Franca ali, daquela parceria sua com a Capicua, que eu abri e falei, pô, tem uma cena de rap aqui. E nesse último Rock in Rio que teve aqui, eu tentei me dedicar ao palco do rap, porque aqui teve uma ação muito, muito massa de pegar os grupos dos bairros, das periferias, principalmente de Chelas, que é o lugar onde é feito o Rock in Rio daqui. E aí eu conheci uma galera do rap aqui, o Malabar, a Guefema, não sei se você conhece, o Ari também. Conheço de nome, mas tem uma cena muito foda aí, né? Olha o que o iPad Gang tem feito, a Nene, né? O próprio Sunday Kid, o Grog Nation, tem gente daí, gente de Angola, gente de Cabo Verde, enfim, também que acaba passando por Portugal de alguma maneira. Então, eu acho que Língua Franca funcionou como um grande convite, sabe? A gente deveria se conectar mais. Eu acho que a gente ainda está deficitário nessa conexão, mas fico feliz que ela esteja acontecendo com cada vez mais intensidade e que a gente tenha tido a oportunidade de colaborar com a construção dessa ponte, entendeu? Depois, quando você for falar com a Capicua, eu fotografei ela tem umas 3 semanas num festival aqui chamado Festa do Avante, que é organizado pelo Partido Comunista Português. Já toquei lá na Festa do Avante. Que show maravilhoso, porque o show dela era para o público infantil, de um projeto infantil que ela tem. Nossa, eu saí dali... Isso, saí de alma lavada, assim, ó. Muito bom. Eu toquei na Festa do Avante, a gente tocou com Língua Franca e foi super emocionante. Foi um dos shows mais bonitos que a gente já fez. Meus amigos de verdade, seja no sol, tempestade, só age na sinceridade, sempre por inteiro. Eu adoraria voltar, montar um espetáculo inteiro para isso também, porque é o seguinte, poder tocar no aniversário do Partido Comunista ali tinha uma atmosfera de sonho e de construir um mundo melhor, ela é muito necessária, saca? Eu falo isso aí para as pessoas várias vezes. Houveram momentos na história onde o marxismo ele foi importante. Hoje é um momento na história onde o marxismo é urgente, sacou? A gente precisa pensar a sociedade e considerar sim a contribuição do Karl Marx, porque é de um valor inestimável. Principalmente para nós, classe trabalhadora, né? Porque Porra. Somos nós que estamos ali na linha de frente. Isso mesmo. Emicida, para encerrar, eu queria falar aí do tema que, né, não tem como fugir, a gente está próximo das eleições aí no Brasil. Inclusive, fiz uma entrevista no início do ano com o Ganjamin, e ele fala, né, eu até postei esse vídeo hoje, repostei, que ele fala que é a eleição mais importante da vida dele e da geração, né? Então, eu queria que você dividisse um pouco aqui como é que está a sua expectativa, você que está aí no Brasil, eu não estou, você está, né, como que está esse sentimento
A gente está chegando aí na reta final, e se você puder deixar uma mensagem, né, não só para os portugueses, mas para os brasileiros que vivem aqui, porque eu não sei se essa informação chegou até você, hoje Portugal é o maior colégio eleitoral fora do Brasil, ultrapassou Miami, ultrapassou Boston, ultrapassou Tóquio, então a gente tem muito eleitor aqui, e aí eu queria que você encerrasse falando um pouquinho sobre esse período aí tão importante da nossa história. Eu acredito que, em geral, eleições elas tendem a ser sobre projetos, sabe? Uma determinada visão de mundo, de gerência, de administração, uma concepção de sociedade. Isso seria uma eleição normal. Mas 2022 no Brasil, a gente não está falando de um momento normal ou de uma eleição normal. Infelizmente, e inclusive parte da imprensa naturalizou e permitiu que fosse naturalizado uma série de ataques à democracia, uma série de ataques aos direitos humanos, e esse monstro do autoritarismo ele acabou se transformando em algo muito maior, muito presente, e essa repressão inclusive tem se voltado até mesmo contra a imprensa no Brasil, sabe? Mesmo ela tendo sido partícipe dessa construção muitas vezes. Quando eu falo que a gente não está falando de uma eleição normal, é porque eu acho que a eleição, e alguém já disse isso, é algo com que eu concordo muito, a gente está falando de um grande plebiscito a respeito do que a gente quer ser, saca? A gente quer construir, plantar esperança no presente para que a gente tenha um futuro, ou a gente quer semear ódio e assistir destruição, deterioração de tudo de positivo que a gente já conseguiu construir, saca? Porque também existem coisas positivas na realidade do Brasil. Esse não é o momento no qual elas estão mais em evidência, mas sabe aquela coisa que o Caetano Veloso canta em Sampa, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, sabe? Esses paradoxos, eles fazem parte da nossa vida. Então, eu acredito que 2022 é o momento no qual a sociedade brasileira precisa mostrar que ela é melhor do que Bolsonaro, entende? A gente pode ser mais do que Bolsonaro e mais do que o bolsonarismo, que é o que tem que ser vencido para além da eleição, porque isso é uma forma de pensar, entende? É um outro nome para a imbecilidade maldosa, entendeu? Para a perversidade irresponsável. Para mim é isso que o bolsonarismo significa, saca? Então, concordo com o Ganja, acho que nunca foi tão importante que a gente estimulasse mesmo o voto, e acredito que a gente precisa resolver isso aí no primeiro turno, entende? De uma forma acachapante, assim, tipo, para não restar dúvida nenhuma. Se Bolsonaro ficar para o segundo turno, o que vai acontecer é o plantio de uma crise, de uma estabilidade, escalada de violência, violência armada, porque é o que ele incentiva, e a gente não sabe o tamanho, a proporção que essa tragédia pode acontecer. Então eu acho que isso precisa ser resolvido no primeiro turno, e espero que em breve a gente possa voltar a tratar eleições como se elas fossem somente sobre projetos, sabe? É isso, concordo com você, sem tirar nem pôr. Emicida, eu queria te agradecer pelo tempo aí, por ter me atendido Obrigado, mais você uma vai no vez. show? Lógico, vou estar lá. Não sei, às vezes você está ocupada também, se é uma mulher que vai Não, fotografar aqui, vai dali, vai fazer rede social, não sei aonde, então como é que eu vou saber? Às vezes você está ocupada, mas se você estiver lá, vai lá, meu, por favor. pode deixar, tá marcado. Eu vou Tá bom? marcar presença lá, já vou tentar até Maravilha. fotografar, tirar umas fotos, massa, e depois eu envio aí a Legal, porque eu assessoria. gosto de tirar foto, mas eu vou estar ocupado cantando. Se você tirar uma foto, depois você me ajuda. A gente está fazendo um país por dia, 2 shows em cada país. Então, sei lá, eu nem sei se eu vou sobreviver essa parada. Vai sim, que isso, vai sim. Mas a gente se vê em Lisboa, então. Pode deixar, estarei lá no dia. Valeu.